Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do AlumiaCast. Para quem não me conhece, sou Camila Martim Massutani, ginecologista e obstetra formada pela USP e fundadora da Clínica Lumia. E hoje eu vim falar com vocês de um achado muito frequente. E aposto que todo mundo já ouviu falar sobre isso, que são os nódulos da tireoide. A gente vai trazer um pouco sobre a investigação, o segmento desses nódulos, o tratamento, as inovações e também um pouco sobre câncer de tireoide. E para me ajudar nessa tarefa, eu trouxe um convidado super especial que veio de longe para ajudar a gente aqui, a doutora Higine Steck, que é cirurgião de cabeça e pescoço, e a doutora Tamires Maia, e eu queria agradecer muito a presença de vocês hoje. Ai, Camila, acho que eu tenho que agradecer, fiquei muito feliz com o convite, né? E vou me apresentar também, eu sou Tamires, eu sou médica, endocrinologista, formada pela USP também. E para mim, falar sobre tireoide é como a Camila falou, é falar sobre o dia a dia do consultório. Então, trazer essas informações realmente para o público é muito importante, né? E aqui o doutor Higine que vai me ajudar aí a complementar as informações. Olá, Camila, muito obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui. Eu não venho de tão longe assim, eu sou de Campinas, da Unicamp, é pertinho. E sou cirurgião de cabeça e pescoço, formado na Unicamp. E atualmente eu atuo como professor auxiliar da Unicamp e na minha clínica, na clínica privada em Campinas, atuando em cabeça e pescoço. E a área de atuação principal é em tireoide, porque nós temos desenvolvido uma nova especialidade, uma nova área de atuação, que é a intervenção de tireoide. Então, a gente chama isso de tireoidologista intervencionista, que a gente faz a intervenção guiada por ultrassom para evitar cirurgia em muitos casos. Então, vocês já perceberam que eu não podia ter trazido uma equipe melhor para conversar com vocês sobre isso hoje. E aposto que todo mundo está com muita dúvida por aí. Então, muito obrigada por terem vindo. E também complementar que a Unicamp é a minha casa do coração, né? Me formei lá, então trazer um convidado de lá até aquece um pouco, né, esse dia frio que a gente tem hoje. E Tamires, me conta um pouquinho, o que são os nódulos, por que eles surgem? Então, eu acho que a gente deve começar assim mais do início e falar o que é a tireoide, porque acho que muita gente já ouviu esse nome e não sabe exatamente o que ela faz. Ela é uma glândula que fica na base do pescoço e produz uma substância que é um hormônio, como todo hormônio, ele é jogado na circulação para atuar em vários órgãos. Então, é uma glândula que tem muita interferência no funcionamento de todo o corpo, né? Esse hormônio é o hormônio tireoidiano. E quem produz esses hormônios tireoidianos são células próprias da tireoide que, por algum motivo, em determinado momento, elas podem começar a crescer, né, a se desenvolver meio que de uma forma um pouco mais desordenada, mais espontânea, e formar um aumento de volume naquela região, que a gente pode detectar tanto pela palpação, que não é, né, precisa ter uma localização e um tamanho um pouco maior, mas hoje, com o advento de métodos de ultrassonografia super sensíveis, a gente acaba detectando isso com uma maior frequência. Então, apesar de assustar de início, os nódulos são super frequentes, né? E a grande preocupação ali, quando a gente vê um nódulo, é justamente, na verdade, duas coisas, considerando o ponto de vista do endócrino, né? Se ele é maligno, né? Então, essa geralmente é a primeira preocupação do paciente. E doutor Higine também a gente vai falar sobre como fazer essa diferenciação. E, para mim, a primeira coisa que eu penso é, esse nódulo produz hormônio, né? Então, é uma das coisas que a gente vai investigar. Por que eles se desenvolvem? A gente, exatamente, nem sempre, na maioria dos casos, não vai ter uma resposta muito plausível para isso. Mas a gente sabe que tem uma questão relacionada à herança genética, né? Ou até a mutações que passam a se desenvolver, que são trigger para esses nódulos começarem a se multiplicar, essas células se multiplicarem e formarem os nódulos. Então, a gente tem algumas radiações. Fala-se muito sobre a questão do iodo, né? O iodo é a matéria-prima do hormônio tireoidiano. Então, em regiões que não são carentes de iodo, isso acaba sendo um problema, porque você não vai ter matéria-prima, não vai formar o hormônio e acaba tendo uma replicação maior da célula para dar conta disso, né? Isso no Brasil não existe, né? Eu acho que nem todo mundo sabe, mas o sal no Brasil, de regra, é iodado, justamente para prevenir esse tipo de ocorrência. Então, basicamente é isso. E a causa pode também variar de tóxicos. A gente não tem muita explicação ainda individualmente para isso, só em estudos populacionais.
Tá ótimo. Eu queria voltar um pouco atrás, né, os pitacos que a gente sempre gosta de dar e diferenciar um pouco os nódulos dos cistos, né, para as pessoas que estão escutando aí. Então, o nódulo é basicamente um conteúdo sólido, né, e o cisto a gente tem uma bolinha que tem conteúdo líquido dentro. Então, que na maioria das vezes é o hormônio, né? Então, aí você pode até complementar com essa informação em relação aos cistos da tireoide. Então, agora que a gente está falando um pouco de nódulo, doutor Higino, conta pra gente, quando a gente se preocupa com esses nódulos? Quando a gente tem que valorizar esse achado? Então a Tamires introduziu muito bem o assunto. Os nódulos, talvez a principal preocupação do nódulo é se ele é benigno ou maligno. 90% deles são benignos. Para diferenciar o maligno, o primeiro exame, depois do exame clínico, é o exame da ultrassonografia. A ultrassonografia tem os aspectos do nódulo, as composições do nódulo. Se ele é sólido, por exemplo, ele é mais risco de ser maligno. Se ele tem uma ecogenicidade diminuída. E essas características são agrupadas numa classificação que se chama TIRADS. Então, o TIRADS, parecido com o BIRADS, muito usado na mama, ele dá o risco da malignidade para saber se você tem que investigar ou não o nódulo. E isso é dado pelo ultrassom. E se a gente tem um aspecto de um nódulo que a princípio é benigno, ele tem uma transformação maligna, como que acontece esse processo? Então, se você tem um diagnóstico já estabelecido de benigno, dificilmente ele vai virar maligno. O nódulo benigno vai ser benigno sempre. O que acontece é que o diagnóstico tem uma porcentagem de falso negativo. Então, às vezes você faz depois do ultrassom, faz uma punção aspirativa com agulha para ter o diagnóstico do nódulo. Se ele vem benigno, existe ainda uns 3 a 4% de risco de falso benigno, digamos assim, né? Então, é isso que pode acontecer. Mas durante o acompanhamento, esse falso negativo vai aparecer. Então, o acompanhamento também é importante nesses nódulos. E a gente até, acho que antecipando um pouco uma conversa que a gente ia ter lá na frente, essa questão dos resultados inconclusivos, que é uma coisa que a gente encontra, né? Eu acho que nesse sentido da investigação, né? Na punção. Sim. Quando a gente acha que vai puncionar o nódulo, a gente indica a punção com base sempre nos critérios do ultrassom e, claro, no caso do paciente individualmente. Se vem uma punção benigna, a gente acompanha o nódulo para ver se ele está crescendo. Se ele cresce, mais ou menos ali 50% do volume, a gente repete a punção, né? Se a punção vem benigna, a gente fica mais tranquilo justamente também por esse fato que o Higino falou. Provavelmente não é um falso negativo para malignidade. Mas, se a gente punciona o nódulo, pode vir uma citologia inconclusiva, né? Daí a gente vai ter que lançar mão de outras estratégias, de uma observação um pouco diferenciada e até outros exames complementares que a gente também pode detalhar um pouco mais à frente. Tá ótimo. E eu acho que quando o paciente tem esse achado, né? Acho que uma pergunta muito frequente é: eu preciso operar? Eu preciso tirar esse nódulo, né? Porque eu acho que uma boa parte dos pacientes tem essa coisa da cancerofobia, que eu acho que é esse medo, né, da malignidade. Isso acaba levando, às vezes, acredito, a intervenções até desnecessárias. Então, conta pra gente, doutor Higino, quando a gente deve operar esse nódulo tiroidiano? Então, nós já vimos que os nódulos são muito comuns, né? 4 a 7% da população tem nódulo palpável e se você for fazer exames de ultrassom, chega a 50% da população com nódulo palpável. Então, nem daria para a gente tratar todos esses nódulos. A maioria deles são benignos, não precisa tratamento nenhum. Você vai pensar em fazer cirurgia quando o nódulo benigno cresce muito e começa ou a aparecer no pescoço ou dificultar. Pelo crescimento, ele pode dificultar as estruturas vizinhas. Então, ter dificuldade para deglutir ou ter dificuldade para respirar pelo aumento do nódulo. Aí você vai pensar em cirurgia. Ou quando o nódulo é maligno, que a gente já viu que ele pode ser maligno. Aí também você vai pensar no tratamento com cirurgia. E a gente estava até conversando um pouquinho antes de um caso, né, antes de começar aqui o podcast, que a gente tem outras opções que não a cirurgia em relação ao tratamento desses nódulos. O que a gente tem hoje de novo em relação a isso?
Então, a grande novidade, até no começo eu falei que a gente está desenvolvendo uma nova área de atuação, que é a tireoide intervencionista, é o tratamento desses nódulos que precisam de cirurgia com intervenção guiada por ultrassom. Então, são as ablações que a gente chama. A gente tem tanto as ablações químicas, feito com álcool, por exemplo, muito usada para cistos na tireoide, para não precisar de cirurgia, e ablações térmicas, que é usada a radiofrequência. A radiofrequência é uma agulha que a gente coloca dentro do nódulo, guiado por ultrassom, e vai queimar o nódulo. Pode tanto ser usado para os benignos, para diminuir o tamanho e não precisar de cirurgia, ou para casos malignos pequenos ou recidivas de tumores depois de fazer cirurgia, também pequenos, respondem bem a essa ablação. Só complementando também, Camila, sobre a decisão da cirurgia, né, Gino, nunca é realmente uma coisa muito simples. Alguns casos são, mas outros geram muitas dúvidas, né, tanto em relação à decisão de operar ou não, quanto à técnica que a gente vai utilizar. Hoje, a tendência é sempre tentar preservar o máximo de tecido tiroidiano, às vezes não dá, né? O parâmetro sempre tem que ter a segurança do paciente em relação a um câncer, por exemplo, né? Que é a maioria da nossa preocupação em cirurgia. Mas a gente se depara com situações, por exemplo, aquela questão da punção inconclusiva. A gente tem que olhar os critérios do ultrassom primeiro. Será que é um nódulo ali que é... Como o Gino falou do TIRADS, ele é classificado como um TIRADS 5, que é muito suspeito. Então, ele já vai ter uma chance de ser maligno ali em torno de uns 70%. Então, isso é considerável. Então, mesmo diante de uma punção inconclusiva, como ele parece, né, ter esse aspecto mais maligno, a gente tende a operar. É importante falar aqui, já que a gente está falando aí de inovação, né, Gino, dos testes moleculares. O que são eles, né? Quando a gente não tem essa ideia, assim, bater o martelo para o paciente, olha, seu nódulo é câncer, ou olha, seu nódulo não é câncer, pode ser feito uma avaliação da lâmina, que a gente faz a punção, para avaliação de mutações genéticas, né? Eles são capazes, esses kits, de detectar as mutações mais agressivas, ou seja, aquelas que os cânceres seriam de pior prognóstico, né? E tem ali uma sensibilidade, a depender do teste, a gente tem alguns no mercado, de até 90%. Então, vamos supor que eu acho que aquele nódulo não é câncer, mas eu faço o teste molecular e vem essa alteração, eu vou tender a operar. Lembrando que ainda é um teste pouco acessível, né? No Brasil, a gente tem, inclusive, uma empresa brasileira que faz esse teste, mas o custo varia em torno de R$5.000. Então... Nem sempre o paciente, primeiro, tem indicação de fazer isso, é importante salientar, é só realmente quando há uma dúvida pelo médico. Não é para todo mundo, né? Não. É importante a gente falar sobre isso. Não é. E também há outra possibilidade, né? Pode vir um teste negativo para alguma mutação e tem ali uma chance de 5% de ser câncer ainda. Então, é uma coisa nova para a gente na endócrino também, acredito na cirurgia de cabeça e pescoço, para ajudar a tomar a decisão, mas com muita cautela, né? Individualizando cada caso. Sim. E quando a gente estava falando sobre a questão da cirurgia, né? Voltando um pouco à questão da cirurgia, quais são os benefícios que a gente pode ter do paciente não sair tirando a tireoide ou os nódulos tiroidianos? Gino lançou aqui a ideia da radioablação, né? Falou um pouco mais sobre isso. Tem um motivo, né, para ter essas técnicas novas, né, Gino? É sempre melhor não se submeter a uma cirurgia. Então, se você... Primeiro que você não vai ter o risco cirúrgico, né? A cirurgia de tireoide tem algumas situações inerentes. Claro que quanto maior a experiência do cirurgião, a gente reduz complicação, né? Acho que até o Gino pode falar melhor do que eu dessas complicações da cirurgia. Mas você não vai ter essa exposição, não vai usar anestesia. E um detalhe importante, você não vai precisar usar, na maioria das vezes, a radioablação evolui muito raramente para hipotiroidismo, assim, é quase que irrelevante, usar o hormônio tiroidiano depois, né? Porque mesmo que você tira só a metade da tireoide, ainda há uma chance ali de evoluir para uso de hormônio. Então, não usar o hormônio da tireoide é como você manter ali o seu status fisiológico do corpo, né? E sem falar na qualidade de vida. Você não precisa acordar lá todos os dias cedo para tomar um comprimido. Então, há muitos benefícios, realmente, de ser um pouco mais conservador nesse aspecto.
Então, a gente começou a falar de complicações possíveis cirúrgicas, a gente já podia falar um pouco, então, quais são as possíveis complicações de uma cirurgia da tireoide, por que a gente fica pensando tanto se vale a pena ou não operar? Por que a gente é tão conservador, como a Tamiris falou, em relação a isso? Bom, primeiro a gente tem que lembrar que a cirurgia de tireoide é muito segura, né? Então, embora ela possa ter complicações como em qualquer procedimento cirúrgico, em mãos de especialista, isso é bem comprovado, quanto maior o volume cirúrgico do especialista que faz aquela cirurgia, menor o risco, mas então tornando ela muito segura. Então, se você precisa de uma cirurgia, claro, ela pode ser feita com segurança. Mas mesmo nas mãos de quem opera muito, tem alguns riscos inerentes à cirurgia. O principal deles é o risco das glândulas paratireoides, que ficam ao lado da tireoide, é o maior risco da cirurgia, que causa uma hipocalcemia, que depois pode afetar a qualidade de vida do paciente pela necessidade de reposição desse cálcio intensa. E o outro risco muito importante é com relação à voz, porque os nervos da voz, os laringeus, passam ali próximo à tireoide e existe um risco aí de alteração da voz em torno de 6%, mas geralmente temporário, mas também pode afetar a qualidade de vida. Então, assim, o benefício de você não operar, se você não precisar, seria evitar esses riscos e também evitar a necessidade de reposição, como a Tamiris já comentou. E nesse caso, quando há necessidade de tratamento, alguns casos, considerar a ablação evita esses riscos e evita a necessidade do hormônio, né? Eu vou até te fazendo também um questionamento aqui, Gina, aproveitando. Em que casos assim você prefere fazer a lobectomia em vez de que é tirar uma parte da tireoide, né? É importante a gente explicar, e não a tireoide inteira? Essa é uma questão também que a gente tem aprendido na tireoide a ser menos agressivo, ser menos invasivo. Então, sempre que possível, não operar e, quando operar, tirar menos da tireoide. Mas a cirurgia menor que a gente faz para um nódulo que precisa ser operado seria a lobectomia, que tira metade da tireoide e deixa a outra metade. Então, para tumores pequenos, por exemplo, um tumor até 2 centímetros, né, que não tenha metástase no pescoço. Esse é um tumor bom para você fazer uma lobectomia só e isso diminui a chance de complicação e aumenta a chance do paciente não precisar tomar hormônio. Embora, às vezes, metade da tireoide não seja o suficiente para produzir o hormônio e, às vezes, mesmo fazendo cirurgia parcial, tem que fazer a reposição. Então, para tumores pequenos ou para nódulos quentes, por exemplo, que é aquele nódulo que produz muito hormônio, né? O nódulo autônomo ou doença de Plummer. Nesse caso, também a cirurgia parcial é suficiente para tratar sem a necessidade de tirar o outro lado. Aproveitando o gancho que você falou do nódulo autônomo, né, um nódulo que produz hormônio, um dos cuidados que nós, como endócrinos, temos assim de cara, porque eu falei que um dos riscos do nódulo, uma das nossas preocupações é que ele produzisse o hormônio, e aí seria o quadro oposto, né? Você tem um excesso e você tem um quadro de hipertireoidismo. Então, muitas vezes, o primeiro exame, quando a gente também detecta um nódulo, é a função tireoidiana. Se por acaso ficar comprovado que existe um aumento do hormônio circulante, o próximo passo é fazer uma cintilografia, que vai me falar se essa produção é da tireoide inteira ou se é aquele nódulo que eu vi no ultrassom que está produzindo esse hormônio. O que acontece, que leva muito a erro diagnóstico, quem pula esse passo, é que é possível você puncionar esse nódulo sem considerar que ele é chamado nódulo quente, né, um nódulo que produz, e vira uma citologia ali sugestiva de câncer, né? E muitas vezes você acaba fazendo uma cirurgia num paciente que poderia ter outras opções, como medicamento, como um radiodo, que é uma outra técnica, né, específica. E também considerar que essa lobectomia a gente tem que levar em conta se tem alteração de linfonodos, né? A nossa preocupação de metástase do câncer de tireoide é mais uma preocupação para
disseminação local. A gente tem uns órgãos, né, umas estruturas que estão relacionadas ao sistema imune próximo à tireoide, e é importante a gente fazer um ultrassom ali quando tem um diagnóstico de câncer, até para de decidir o que vai ser feito na cirurgia, né, Gina? Sim. Eu acho que quando a gente começa a falar sobre essa investigação e pensando na malignidade dos nódulos, na preocupação que isso tem, e quando vem esse diagnóstico de câncer, quando a gente confirma esse diagnóstico tão temido pelo paciente, como que é o prognóstico em geral? Eu sei que a gente podia falar um podcast inteiro sobre câncer de tireoide, que não é nosso objetivo, porque eu acho que os nódulos, como o doutor Gino bem falou, se eu pegar minhas pacientes lá, eu acho que uma grande parte, né, vão ter nódulos tireoidianos, e a gente vai acompanhando de forma conservadora na imensa maioria das vezes, só com esses cuidados que vocês bem falaram, né, da diferenciação desses nódulos, que a gente consegue hoje, com acompanhamento adequado, pelos exames de imagem, associado a exames laboratoriais, né, em mãos experientes, conduzir de forma bem adequada. Mas e quando esse resultado vem diferente do esperado e a gente tem um nódulo que é um câncer de tireoide? O que a gente tem que falar para esse paciente, Tamires? Geralmente chega para mim essa bronca primeiro, né? Então, o que a gente faz, na maioria das vezes, veio o nódulo, o endocrinologista indicou a punção, veio o câncer de tireoide. Primeiro, tranquilizar o paciente, porque existe muito essa ideia de que câncer é uma doença super grave, super maligna, que vai levar à morte em pouco tempo. E engraçado que o câncer de tireoide é um dos poucos cânceres que a gente não classifica como risco de vida, né? O risco ali de morrer, né? Em algumas outras palavras, mas sobre risco de recorrência. Né? Porque ele é tão indolente, ele evolui de uma maneira tão devagar, isso a maioria dos cânceres, tá? Existem vários tipos e os maiores, como é um câncer de bom prognóstico. Então, o papilífero, que é o câncer mais comum, que vez por outra os pacientes já podem ter ouvido falar também, ele tem um risco de tipo, menor que 2% de mortalidade. Então, a gente precisa, na verdade, depois da cirurgia, que a gente vai fazer considerando os outros aspectos, como eu falei, por exemplo, se existem esses linfonodos, essas estruturas comprometidas, a gente vai avaliar se realmente a cirurgia vai ser suficiente, né? E aí, depois que vai para o cirurgião, ele me manda os dados do anátomo patológico, a gente discute para saber o que vai ser feito depois, né? Sim. Eu acho que o principal ponto que a Tamires falou é o seguinte: não se desespere, porque aquele diagnóstico de câncer realmente cria uma ansiedade no paciente e na família toda, que eles querem sair correndo e operar no dia seguinte. Melhor é você consultar primeiro um bom especialista, né? E ouvir todas as suas opções, porque o tumor de câncer, o câncer inicial da tireoide, ele tem 95% de chance de cura, seja com tratamento com cirurgia, seja com a ablação dos nódulos, ou muitas vezes até é possível você observar um nódulo quando ele é um micropapilífero. Então, a melhor opção é ouvir um especialista para ver as suas opções, sabendo que você pode pensar e ter um tempo para ter essa decisão. Não é uma correria. Eu acho que a gente também tem que lembrar, porque a gente tem aquele paciente que tem aquele medo de câncer, né? E que muitas vezes ele vai se desesperar, e a família se desespera junto. Mas a gente tem uma situação também que eu acho que eu gosto de trazer um pouco isso, que é uma negação, às vezes. Tipo, não quero mexer nisso. A gente vê uma porcentagem menor, mas, assim, eu acho que o recado que eu queria dar é que, assim, procure um tratamento também, porque muitas vezes o seu prognóstico é muito bom, né? E, de repente, se a gente também deixa passar esse timing, a gente pode, de repente, entrar numa situação um pouco mais complicada, né? Eu vou te dar um exemplo, Camila. Já que você é ginecologista, você vai se deparar, com certeza, em diagnóstico de câncer tireoide em mulheres grávidas. Primeiro porque o câncer tireoide é mais comum em mulher e, muitas vezes, ele vai cursar junto com uma gravidez. E como ele tem essa evolução indolente, é claro que vai precisar consultar com um especialista, mas muitas vezes você pode esperar a gravidez vir a termo para depois fazer o tratamento. Ou seja, nem esse desespero de sair correndo para fazer o tratamento é necessário.
Só também trazendo um caso que a gente recebeu na Alúmia, uma paciente que estava ali, descobriu, por acaso, um exame de rotina, um nódulo tiroidiano, só que era um nódulo muito pequeno. Então, um nódulo de 0,7 centímetros, imagina, minúsculo, né? A decisão de fazer punção acabou sendo feita por conta da localização do tumor, né? Porque quando ele fica muito próximo à cápsula, a gente tem que se preocupar se ele não vai ir para outras estruturas. E essa punção veio sugestiva de um carcinoma papilífero, que é uma lesão maligna. Mas isso se enquadra no que a gente chama de microcarcinoma papilífero, que no Japão, onde, né, tem vários estudos sobre a questão do câncer de tireoide, se faz uma vigilância ativa. No Brasil, às vezes, é um pouco mais difícil, porque os pacientes são mais ansiosos, muitas vezes, né? Mas é algo que você tem adotado também, Gino, assim, essa vigilância ativa em alguns casos? Então, eu não faço especificamente a vigilância ativa, mas eu sempre indico a possibilidade e encaminho para alguém que faz, né? Eu sempre falo, para um tumor pequeno, existem pelo menos 3 opções de um tratamento bom, que uma delas é não tratar e observar, fazer a vigilância ativa. A outra é fazer a cirurgia, geralmente parcial, porque o tumor é pequeno. E a outra é fazer a ablação com radiofrequência, que para tumores pequenos é excelente e já tem mostrado o mesmo resultado que a cirurgia. Mas desculpa, só ressaltar que nem todo caso pode ser feito isso, né? Por exemplo, se no caso dessa paciente estava muito próxima à cápsula, com certeza eu vou encaminhar para o cirurgião ali para operar. Então, sempre individualizar, a gente sempre tem que lembrar disso, né? É importante reforçar, acho que tá pensando que tem muita gente escutando e de repente encontrou um nódulo. Nem todo nódulo tem indicação de punção, né? Mais uma vez, só para reforçar, não é que a gente sai puncionando todo nódulo. Tem nódulo que nem dá para puncionar pelo tamanho, como é um achado muito frequente, né? Daqui a pouco as pessoas vão querer uma peneira, lá, todo mundo puncionando o nódulo da tireoide. Então, a decisão de puncionar é baseada em diversos critérios, né? Essa palavra e não que me são faltou. todos os nódulos que a gente precisa puncionar. Se você tem 5 nódulos, mas eles são muito parecidos, via de regra a gente punciona o maior. Então, não precisa puncionar tudo, né? Sim, e o principal fator puncional, eu tinha comentado do TIRADS, é o ultrassom. Então, sempre é bom fazer um ultrassom. Lembrar também que é sempre bom fazer com um especialista nisso, alguém que sabe fazer muito ultrassom de tireoide, para fazer essa avaliação do TIRADS. E o TIRADS, quanto maior o risco de malignidade. Então, o TIRADS 1, 2 e 3, por exemplo, geralmente nem precisa fazer punção. Enquanto que o TIRADS 4 e o 5 são aqueles que podem precisar de punção dependendo do caso, né? Sim. É o que a Tamires gosta muito de fazer, ela fala, deixa eu ver esse nódulo. Ela vai lá, junto com o exame de imagem que a gente tem na clínica, ela fica lá olhando para tentar discutir. Isso é muito importante, Camila, porque o papel do ultrassonografista é muito importante. Então, o fato também de o endócrino poder conversar com o ultrassonografista e ver o vídeo, porque uma coisa é quando você recebe aquele laudo com as fotos. Você não tem muita noção. Por exemplo, um dos critérios para a gente determinar o TIRADS é a cor. Então, vai ter foto que vai ter uma resolução menor, outra não. Então, estar presente naquele momento e até discutir é uma troca muito interessante. E outra dúvida que eu recebo muito no paciente é, nossa, vê o câncer, doutora. Eu vou fazer uma ressonância, eu preciso fazer um exame muito específico do pescoço. Não, gente, para tireoide ainda é ultrassom. O ultrassom é o método mais confiável. Em alguns casos, a gente faz tomografia de pescoço, na verdade, mas só quando a gente suspeita de um acometimento muito extenso, que possa ter uma compressão da via aérea, algo que realmente está nessa região do mediastino e o ultrassom não consegue ver. Mas, sim, é um método de escolha, tá? É mais para você ver, né? Assim, eu até comentei com a Tamires um dia, tem uma paciente que tinha um nódulo da tireoide, eu pedi para ela acompanhar com o endócrino, ela foi, né, em outra pessoa. Nossa, vamos fazer urgente uma ressonância. Você lembra que eu te falei isso? As pessoas acham que quanto mais sofisticado o exame, melhor, mas existem indicações, né? É tudo... Não, eu falo que hoje, quem lida com tireoide, o ultrassom faz parte do exame físico até da tireoide, né? Eu, por exemplo, tenho ultrassom lá na sala do lado. Sim. E toda vez que tem um paciente com nódulo, eu mesmo vou olhar lá e olho. É um exame que a gente chama um exame em tempo real do nódulo. Não ficar baseado só na foto, né? A Tamires falou bem, a foto não te diz tudo. Então, fazer o exame em tempo real, ver, mexer o transdutor e olhar o nódulo
é o exame mais importante do Com nódulo da certeza. tireoide. E eu acho que isso agrega muito para o paciente. Nem todo mundo vai poder ter né, essa possibilidade dessa avaliação tão completa. E a troca, né, da E essa informação troca, com o mas quando ela radiologista. pode acontecer, ela é muito bem-vinda, com certeza, né? Outro ponto que eu recebo muito dúvida, que acho que você também, Gino, é sobre quimioterapia, né? Muita gente pergunta, nossa, deu câncer, tirei a tireoide, você vai me mandar para quimio? Eu vou perder cabelo? A princípio, para câncer de tireoide bem diferenciados, né, que são aqueles que a gente chama que captam iodo e tudo, existe uma modalidade que é o radioiodo. Ai, nossa, vou usar uma radiação no pescoço. Não, é um comprimido, né, que você interna, claro, tem todos os preparos para isso. Você não pode ter contato durante um tempo com gestantes, com crianças, mas você acaba fazendo uma destruição do tecido que ficou, né, algum remanescente ali, somente com a ação desse iodo radioativo. Muitas vezes é uma dose só, a gente faz um exame depois para saber se realmente há captação. E quimioterapia são outros casos, né, para cânceres mais agressivos, mais pouco diferenciados. E, na verdade, nem é uma quimioterapia, né? É mais uma imunoterapia. É mais uma imunoterapia. A quimioterapia, o lugar da quimioterapia para tratar câncer de tireoide é muito, muito raro. Seriam só alguns tipos de tumores menos comuns, menos diferenciados e para casos avançados, né? E a maioria mesmo o tratamento é cirurgia ou radioablação e alguns casos o radiodo, que a Tamires explicou, para alguns casos, não todos. A gente falou um pouquinho sobre a radiofrequência, as possíveis indicações da radiofrequência, né, na metade da conversa, e eu queria entender um pouco melhor, doutor Higino, como a gente faz essa decisão, essa avaliação do paciente, como que é o segmento desse paciente. Queria entender um pouco melhor essa nova modalidade que tem vindo aí. Então, assim, quando o nódulo tem indicação de tratamento, porque nós já vimos aqui que a maioria dos nódulos pode ser apenas acompanhados, às vezes nem precisa puncionar, mas quando é o nódulo que precisa algum tratamento, que seriam aqueles nódulos benignos que crescem, muitas vezes eles ficam visíveis, né, o famoso papo, né, o bócio, que fica visível no pescoço, no caso dos benignos, ou no caso dos malignos pequenos, eles podem ser tratados com a ablação por radiofrequência. E nesse caso, quando é um nódulo benigno grande, por exemplo, você não espera que ele suma esse nódulo, você só espera que ele diminua de tamanho, o que é o suficiente para melhorar o paciente, parar de ter sintomas, parar de ser visível e continuar o acompanhamento depois. O acompanhamento depois da ablação por radiofrequência é parecido com o acompanhamento que você faz depois da cirurgia, que é o acompanhamento com ultrassom, que você vai... Geralmente, a gente faz um segmento com 1 mês depois do procedimento, 3 meses e 6 meses. E aí, se ele for maligno, continua acompanhando a cada 3 meses, ou se ele for benigno, ele passa para 6 em 6 meses. Você vai acompanhando a redução do nódulo. E uma coisa muito importante, que muitos ultrassonografistas ainda não se atentaram, é que depois que você faz a ablação, você não faz classificação por TIRADS mais. Nem iodo. Por quê? Se você fizer o TIRADS, vai vir o TIRADS 5 muitas vezes Porque ele muda o aspecto, né? Muda o aspecto do nódulo. A ablação muda o aspecto do nódulo. Então, ele vai aparecer um TIRADS 5, aí vai indicar a punção sem precisar. Então, é importante informar o ultrassonografista quando é feita a ablação para ele não classificar por TIRADS e acompanhar, pode descrever o nódulo, claro, e acompanhar a diminuição do volume dele, né? Isso é muito importante. A punção sempre tem que vir depois, né? Para a gente fazer realmente a radioablação de nódulos grandes benignos, a gente tem que ter certeza, né, que realmente que eles são benignos. Sim. Isso é importante até para paciente idoso, paciente que tem muito problema de saúde, não pode fazer uma cirurgia, mas de repente ali está tendo uma compressão ali pelo nódulo. Nossa, é uma técnica fantástica. Eu acho que individualizar cada caso é a chave da medicina
como inteira. um todo, né? Porque não tem jeito, né? Uma coisa que é bom para um não é bom para outro. E a gente entender para cada paciente o que pode funcionar melhor, o que o paciente também se sente mais confortável. A gente, como médico, eu sempre falo, a gente coloca as cartas na mesa, né? E a gente vai dar a nossa opção, a opção que a gente mais gosta de tratamento, né? Mas hoje em dia a gente tem tantas opções na maioria das doenças que a gente consegue dividir um pouco com o paciente, né? Colocando sempre a nossa opinião, lógico, né? Porque ele procura a gente para isso, né? Para a gente dar o melhor para ele. Mas nem sempre uma cirurgia vai funcionar para um paciente idoso, por exemplo, que o risco cirúrgico é mais alto. E, de repente, pode ter uma compressão local e vai se beneficiar, né? Porque, de fato, acho que o doutor Egino pode falar ainda um pouquinho mais sobre esses benefícios, quando é bem indicado, né, a radiofrequência, em relação a, por exemplo, até uma questão de pós-operatório, de risco pós-operatório, como a gente já falou, de cicatriz, né? Tudo isso. Sim. Né? Ela é um tratamento menos invasivo. Então, acho que o que é importante as pessoas saberem é que, se está indicado algum tratamento, a cirurgia não é a única opção. Existe a opção da ablação. Claro que você precisa ver se o seu caso se enquadra nisso. E eu gosto de falar assim, os pacientes sempre perguntam, né? O que a gente põe várias opções de tratamento e o paciente pergunta, o que o senhor faria? Claro, eu falo para ele o que eu faria no meu caso, mas eu deixo claro para ele que cada paciente é diferente. Então, para cada paciente, o paciente pode optar por um tratamento diferente se ele se sente mais confortável com esse tratamento. Vai ter casos que não vai ter jeito, a gente vai ter que operar, né? Sim. Especialmente câncer. Mas a questão do pós-operatório, é necessário que também o endócrino esteja vendo muito de perto, por 2 motivos. O Egino já comentou um pouco sobre o risco do cálcio cair. Quando a gente manipula o pescoço, mesmo que o cirurgião seja excelente, ele tenha uma grande experiência, as glândulas que ficam... São 4 glândulas que a gente tem perto da tireoide que regulam o cálcio. Elas ficam mais inflamadas. E isso pode causar uma parada de funcionamento durante o período. Então, essa é a maior preocupação do endócrino no pós-operatório. Via de regra, é dosar um cálcio 4 a 6 horas depois da cirurgia. Tem serviços que até já começam a suplementação de cálcio, mas ficar sempre muito atento a sintomas de cãibra, de formigamento, especialmente na região perioral, irritabilidade, porque essa questão do cálcio pode ser grave, pode levar até a convulsão. E o hormônio tiroidiano, né? Geralmente, a dose vai depender muito do tipo. Se a gente tirou inteira, mais ou menos por volta do 3º dia, nós começamos a dose com base no peso. E se tirou metade, muitas vezes a gente vai avaliar se vai haver essa necessidade. Algumas vezes não há, né? Acho que mais ou menos metade das vezes a gente não costuma repor quando só uma parte é retirada. Eu acho que após o tratamento existe um segmento necessário, né? Não tem Sem jeito, dúvida. seja por cirurgia, seja por radiofrequência, seja no achado desse exame de imagem, você vai ter uma conduta expectante de segmento, né? Eu acho que, uma vez tendo posta essa informação, a gente precisa seguir de perto com pessoas adequadas que podem ajudar a conduzir da melhor forma. Não tem jeito, né? Tem mais alguma coisa que vocês gostariam de falar sobre a cirurgia ou sobre a radiofrequência? Já falamos, eu acho que eu queria complementar essa questão do segmento, né? A gente, na Unicamp, a gente tem um ambulatório multidisciplinar, que a gente avalia sempre os nódulos em conjunto, o cirurgião e o endocrinologista. Eu acho que a multidisciplinaridade é importante sempre, tanto na indicação do tratamento, quanto principalmente depois no segmento, né? Então, não é uma decisão de um só, né? É decisão de uma equipe, né? Isso é importante. A gente está quase já chegando ao fim, porque é um bate-papo que acaba super rápido, né? É tão gostoso que quando a gente vê, já passou. Mas eu queria dar um desafio para vocês, de dar um recado para quem tem um diagnóstico de um nódulo de tireoide. O que vocês deixariam de recado para esse paciente de forma geral? Uma vez que esses achados são muito frequentes, a gente já falou muita coisa, mas aquela mensagem final mesmo, para levar para casa. Tá. Primeiro, ter calma, né? Nem todo nódulo é câncer. Existe 95% de chances de não ser câncer, na verdade. Então, o grau de malignidade é baixo. Procura um endócrino de confiança, né? A princípio, acho que o primeiro contato do paciente acaba sendo com o endócrino, eventualmente com cabeça e pescoço.
Não se desespere para fazer ultrassom no pescoço da família inteira, porque essa questão... Isso é uma coisa importante. Vou trazer meu irmão, minha tia. Existem poucas síndromes, assim, que são bem raras, né, relacionadas à transmissão, à predisposição familiar, enfim. E é isso, assim, eu acho que tudo tem uma solução quando você tem a segurança de que você está sendo bem acompanhado e que você conhece todas as opções que você tem. E você vai decidir junto com o médico de confiança o que fazer, né? Acho que é isso. O meu recado é esse, Gina. Vamos lá para o seu. Não, é isso mesmo. Eu acho assim, diante do diagnóstico de nódulo, realmente você não precisa desesperar, você deve marcar com um especialista. Geralmente o endocrinologista é o primeiro especialista a ver isso. Deve fazer um bom ultrassom com alguém que seja especialista também em ultrassom da tireoide. E saber que a maioria das vezes o seu nódulo não vai te trazer nenhum problema e o especialista vai indicar o tratamento adequado. Outra coisa que eu gostaria de deixar lembrar é a seguinte: se o seu caso é um caso de cirurgia, lembre que existem outras opções, porque ainda a ablação por radiofrequência é pouco realizada, em poucos centros ela é realizada, e muitas vezes ela nem é indicada para o paciente como uma opção. Então, lembrar que existe essa opção. Até por um desconhecimento da pessoa, né? Por ser algo novo que é feito em poucos centros, né? De repente, aquele endocrinologista também não está habituado, né? A conduzir o caso, né? Então... E escolha muito bem o seu cirurgião. Isso é muito importante, né? É comprovado. Mais importante. Quando tem estudo, né, Gino? Comprovando, você falou de que quanto maior o volume de cirurgia daquele cirurgião, menor o risco de complicação. E eu, como endócrino, que vou acompanhar o pós-operatório, também agradeço. Agradece. Então, eu queria agradecer demais a presença de vocês aqui hoje. Eu acho que foi muito esclarecedor e a gente acho que abriu a cabeça de muita gente, né? Esses achados que às vezes preocupam o paciente dos nódulos da tireoide e as possibilidades de tratamento e acompanhamento. Então, eu queria agradecer demais por terem vindo hoje, dar essas informações tão preciosas, né, para quem está escutando a gente. Ai, Camila, eu que agradeço, né, a oportunidade de estar aqui, né, falando para os pacientes da clínica, né, que são sempre muito bem-vindos e dizer que a gente está realmente à disposição para fornecer uma orientação e uma informação de qualidade, porque a gente vê muita coisa por aí, né. Então, fiquei muito feliz pelo convite, muito obrigada e conte comigo. Mais uma vez, eu gostaria de agradecer o convite de estar aqui, parabenizar você por essa iniciativa de levar essa informação ao público, né? E prazer também estar aqui com a Tamires. O prazer foi todo meu. E obrigado. Então, até a próxima aí, Com certeza, vai ter próxima, não vai escapar, não vai escapar, não. E eu estava comentando com eles antes que eu fiquei feliz porque ontem saí do consultório bem tarde e uma paciente assistiu uns episódios que era sobre gestação, e ela comentou, eu escutei antes de saber que estava grávida, escutei depois que eu soube que estava grávida, e meu ouvido foi diferente, né? E ela falou, nossa, e como me ajudou? E assim, isso aquece mesmo a gente, né? De falar, poxa, a gente está no caminho, porque nossas pacientes têm um acesso muito mais fácil, a gente vai conseguir explicar, mas a gente está pensando que muita gente vai estar se beneficiando disso, né? Então... E até para complementar, né? Às vezes a nossa consulta ali está tão cheia de coisas que ouvir e ter essa oportunidade de ter um outro acesso também complementa, é muito legal. Parabéns também pela iniciativa, achei super bacana. Então acho que com certeza você deve estar escutando aí, ou tem um nódulo de tireoide, ou tem alguém que você conhece que já tem um nódulo também. Então aproveita para compartilhar. E eu queria deixar esse recado para vocês, se vocês tiverem alguma dúvida sobre o tema de hoje, ou sugestões de tema, a gente aceita nos comentários, né? Então comenta para a gente poder realmente pensar e produzir mais conteúdo para vocês. Compartilhe para quem tem um nódulo de tireoide. Tenho certeza que a pessoa vai gostar de escutar essa informação toda e tranquilizar. E a busca de bons profissionais para poder seguir esse caso. E eu queria pedir para vocês também seguirem a gente no Instagram, porque lá a gente tem um acesso para outras redes sociais. Então a gente está hoje no Spotify, a gente está no TikTok, a gente está no YouTube. E você tem esse acesso a esse conteúdo todo que a gente produziu hoje. Muito obrigada, segue a gente e até o próximo episódio. Um grande beijo.